eu disse, nós faremos algumas observações, que inclusive vou até apagar logo o quadro. Ok? Vamos lá. Os pronomes oblíquos, o, a, os, as. Mas, professora, isso aí também não é artigo? É, quando antecede um substantivo, tá? Então, vamos lá. Os pronomes oblíquos, o, a, os, as, assumem as formas lo, lá, los, las. Depois das formas verbais, depois... Ih, caramba, eu tô botando depois. Depois das formas verbais, ou seja, depois dos verbos, tá? Conjugados ou não. Depois dos verbos... terminados. Vou botar depois dos verbos não, vou colocar depois das formas verbais, porque ele se flexiona das formas verbais terminadas em R, S, Z. Então, os pronomes oblíquos, o, a, os, as, assumem a forma lo, lá, los, las, depois das formas verbais terminadas em R, S, Z. Professora, eu não entendi nada. Então, vamos ao exemplo. Eu coloquei aí, ó. Vou devolver o livro. Eu quero que você substitua, tá? Você vai ter que substituir isso aqui. Vou devolver o livro. Vou, e aí você vai olhar, tá? Pra forma verbal. Ela termina em R. Se ela termina em R, ela cai nessa regra aqui, tá? Então, se eu vou devolver o livro, vou devolvê-lo, tá? Então, na verdade, você vai substituir o livro por lo, beleza? Vou devolver o livro, vou devolver-lo. A gente vai ter essas formas transformadas nessas, depois de formas verbais terminadas em R, S e Z. Terminou em R aqui, e aí a palavra seguinte é masculino singular, por isso que aqui ficou lo e não los. Se eu falasse vou devolver os livros, ficaria vou devolver los, ok? Encontramos a caneta. Encontramos... Deixa eu apagar essa seta aqui. A próxima frase é: encontramos a caneta. Como vai ficar? Encontramos aqui, ó, a caneta. Então, perceba aqui, eu tirei o Rzinho daqui e aqui, consequentemente, eu vou tirar o S também. Então, encontramos lá. Professor, é muito esquisito, eu sei, tá? Mas terminou em S, eu vou cortar, tá? Corto ele e aí eu vejo a quinta relacionada. Com quem esse verbo tá dialogando, digamos assim. Então, com a caneta, feminino singular, encontramos lá. Por fim, fiz os exercícios. Esse é difícil também, tá? Mas eu vou apagar aqui só pra te mostrar a terminação em Z. Fiz os exercícios. Acho que essa é a frase. Fiz os
esses exercícios. A gente vai cortar o Z, então vai ficar fi. Onde está hoje, você vai substituir, ok? Por lois. Está hoje, você vai substituir por lois. Fi, lois. Aqui, vou devolver. Aqui tá o O e aqui tá o A. Ok? A gente tem que estar atento. Por que que aqui ficou lois? Porque aqui é os. Tá? Fiz os exercícios, filos. Fiz os exercícios mais cedo. Filos mais cedo. É estranho, mas é a forma correta. Beleza? Continuando. Segunda observação. Os pronomes oblíquos, ou ao, as, ou seja, os mesmos, assumem as formas no, na, nos, nas. Deixa eu apagar isso aqui para não confundir. Vamos lá. Vai assumir outra forma com as seguintes terminações. Vamos lá. Então, os pronomes o, a, os, as virarão no, na, nos, nas, com as terminações oi, oi, em e ão. Eu botei fora de ordem aqui, botei em, ão e oi, tá? Mas aqui eu botei fora de ordem, não tem problema não. Aí o primeiro exemplo foi, fizeram o menino sair. Fizeram o menino sair. Vamos olhar para o verbo. Opa, o verbo tá aqui. Aí aqui tá sublinhado. Desculpa, vamos lá. Vamos lá. A terminação do verbo foi em M. Eu disse o seguinte, que quando o verbo termina em M, em AM, perdão, em M não, em AM, AM é M, O é ON e ão, tá? Quando eles têm essa terminação aqui, no caso aqui foi o ão, nós teremos a forma no, na, nos ou nas. Aqui, fizeram o menino. É o aqui. Então, como é que vai ficar? Aí aqui a gente não exclui não, a gente mantém a letra, tá? Fizeram no sair. Beleza? Então, fizeram o menino sair da sala. Fizeram-no sair. Perceba aqui, essas terminações, elas são inseridas, mas sem que elas sejam, o no, na, nos, nas é inserido, sem que essas terminações percam alguma parte, tá? Como ocorre com o lo, lá, los, las, em que o R, o S e o Z são retirados para que haja esse complemento, beleza? Então, põe o livro sobre a mesa, põe no, ok? Atenção, deve-se empregar o pronome pessoal reto, eu, antes de verbo no infinitivo. Eu sei que nós ainda não vimos verbo, tá? Mas talvez você já tenha escutado muitas pessoas falarem assim: pra mim fazer, pra mim comer. Só que o mim, que é um pronome oblíquo, ele não conjuga verbo. Bom, o que é um verbo no infinitivo? É aquele cuja terminação é em R. Então, por exemplo, se eu falo assim, comia. Comia vem de que verbo? Comer. Qual é o infinitivo do verbo comia? É comer. A terminação R. Então, comer, fazer, falar, cantar, amar, brincar.
Tudo isso é verbo no infinitivo, é sua forma natural, ok? Então, a gente usa eu antes do infinitivo. Então, eu posso dizer para... Vou trocar a caneta de novo, difícil. Para eu comer. Para eu brincar. E não para mim brincar, mas para eu, tá? Então a gente usa o pronome eu, que é o pronome pessoal do caso reto, antes de verbos no infinitivo, que, como eu disse, são verbos que se mantêm na estrutura natural, ok? E no final das frases, e o pronome mim, ele vem antecedido, vem precedido de preposição. Então, pediram para eu fazer as compras no supermercado. Fazer aí, verbo no infinitivo, até mostrei o Rzinho, deixei ele sinalizado. A segunda parte, envie os documentos para mim. Você não vai falar envie os documentos para eu, mas para mim, porque o eu a gente utiliza diante de verbos no infinitivo, ok? O pronome mim vem precedido de preposição, tá? A preposição é uma matéria que a gente vai ver depois também, mas é só uma questão de teoria mesmo. Preposição, eu até coloquei aqui embaixo, palavra que liga outras duas palavras, de forma que o sentido da primeira é completado pela segunda. Então, por exemplo, vou com você. Eu não posso falar vou você. Eu não falo isso. Qual é a palavra que faz essa ligação entre o verbo vou e o pronome você? Quem é que liga? O com. Então, vou com você. O com aí é uma preposição porque está ligando essas duas palavras, fornecendo sentido. Eu exerce a função de sujeito, o ser sobre o qual se faz uma declaração, e o mim exerce a função de complemento. Bom, então, João, nós fechamos aqui. Eu passei alguns exercícios, peço a você que faça. Se tiver alguma dúvida, é só encaminhar. Na semana que vem, se Deus quiser, eu faço a correção desses materiais, ok? Mas eu peço a você que faça, porque é preciso que você tente realizar os exercícios, errando, acertando, para que você aprenda de fato, beleza? Então, espero que tenha sido um assunto tranquilo. Até semana que vem, se Deus quiser. Um beijo e até a próxima.